Oi, 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 pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai fazer uma tag, porque faz tempo que a gente não faz nenhuma, né? Então resolvi pegar uma que eu achei muito legal lá do canal da Regan, do Peruse Project. Eu sempre assisto os vídeos dela e eu adoro as tags que ela faz, então eu peguei uma das dela pra gente responder aqui. O nome da tag é Porque Eu Sou Leitor, então são várias perguntas relacionadas ao seu histórico como leitor. Como você se tornou leitor, seus gostos, etc. E a primeira pergunta, vou lendo aqui no caderno, tá? É uma palavra que te descreveria como um leitor. Então, eu escolhi a palavra paixão, porque eu acho que as minhas leituras, a maioria delas são movidas por paixão, né? Eu gosto muito daquele sentimento que a gente tem, né, de querer ler incessantemente, desesperadamente para terminar a história. Eu adoro muito todas as histórias que eu leio, que eu tenho esse sentimento, acho que são as mais marcantes para mim. E assim, se fosse para adicionar mais uma palavra, seria curiosidade, que eu acho que tá meio que ligado a isso, né? Paixão e curiosidade, porque daí você fica também muito curiosa, eu fico muito curiosa, querendo saber sempre. Acho que até por isso eu gosto mais de histórias de ficção do que, sei lá, de não ficção, porque eu tenho muito esse negócio de querer saber, né, me prender na história, querer saber o que vai acontecer, e geralmente histórias de não ficção você não tem nada que você tá esperando que vai acontecer, né? E aí a pergunta número 2 é: qual foi o primeiro livro que fez você se apaixonar pela leitura? Eu fiquei pensando muito tempo nessa, porque eu não consigo realmente me lembrar o primeiro livro que eu peguei, né, e li assim por conta própria, e que eu comecei a ter esse sentimento, né, de me apaixonar mesmo por leituras. O que eu consigo lembrar é que eu adorava muito, eu sempre ia na biblioteca da minha escola e na biblioteca da cidade, né? E eu adorava muito, eu li todos os livros da coleção da Bruxonilda, então eu amava a Bruxonilda. Era, sei lá, aquele livro que eu pegava e eu ficava assim, nossa, que demais ler isso aqui. E eu também sou uma pessoa meio estranha, então eu curtia uns livros que são uns livros que contavam sobre as grandes navegações. Então eu era muito apaixonada por esses livros. Tinham as viagens de Magalhães, de Colombo, de Pedro Álvares Cabral. Enfim, eu lembro que eu amava isso. Eu pegava esses livros várias vezes na escola e ficava, né, tipo, sei lá, pegava de novo e ficava viajando, sabe, nas histórias e, enfim, é uma coisa que eu gostava muito, né, pessoas nerds, né, vocês vão entender, enfim, gostos estranhos. E aí, depois, né, dessa fase, quando eu comecei a ler histórias mais, assim, sei lá, com poucas figuras, né, e mais história mesmo, uma das histórias que eu lembro que me marcou até hoje, eu sempre lembro dessa história, é A Mina de Ouro, daquela coleção Vagalume. Então, tipo, foi um livro que eu li mais de uma vez também e eu fiquei com essa história muito tempo, assim, na cabeça, sabe? Eu lembrava sempre. Aliás, eu lembro até hoje da história, né? Mas foi um negócio que eu carreguei por muito tempo. E depois dessa história, né, passando pra livros maiores, assim, eu comecei a ler os da Agatha Christie, que daí eu li muitos, assim, sei lá, eu devo ter lido mais de 10, assim, o livro dela, na época que eu, né, esse boom aí dos livros de Agatha, eu descobri o primeiro, eu comecei a ler. Li vários do Poirot, depois da Miss Marple, que eu falava quando eu lia. Eu não sabia a pronúncia, né, quando eu era criança, tipo 12, 13 anos que eu comecei a ler isso daí, aí eu chamava de Poirot, eu lia, né, tipo, o Poirot aqui e Miss Marple, era o jeito que eu falava. Mas enfim, mais ou menos isso, eu acho que o conjunto disso foi me fazendo, né, sei lá, ficar apaixonada por histórias e tal. E mais tarde, Harrington na minha vida, enfim, aí por aí vai. A número 3 pergunta se você prefere hardcover ou paperback. Acho que é uma coisa mais americana isso, né? Que a gente não tem tanto isso, mas assim, tradução seria capa dura ou capa mole, né? E assim, eu gosto das duas. A capa dura eu acho mais bonito pra guardar, né, na estante, mas a capa mole eu acho mais fácil pra ler. Então acho que, sei lá, preferi a capa mole, então, paperback. Aí agora a pergunta 4, que é: como a leitura moldou a sua identidade? E aqui eu anotei uma frase, que é uma frase que eu li no livro do A Sombra do Vento, do Zafon, e eu achei assim perfeita, tanto que ela tá até no meu blog, na entrada do blog eu deixo essa frase porque eu achei uma frase assim que combina muito, assim, sei lá, com tudo, todas as fases da minha vida, que é: um livro é um espelho e só podemos encontrar nele o que carregamos dentro de nós.
Então eu acho que assim, em cada fase da minha vida eu consegui encontrar nos livros o que eu precisava, sabe? Então eu acho que isso, eles moldaram a minha identidade a partir do momento de que, quando eu precisava saber que era ok ser diferente, sabe? Enfim, eu acho que cada livro teve a sua importância para moldar o que eu sou hoje, e eu acho que eles foram surgindo na minha vida, eu atraí esses livros conforme eu ia precisando daquilo para poder, né, sei lá, eu ia falar acender. Eu tô muito, tipo, pensando em Riverdale. Quem assistir Riverdale vai entender isso, né, mas eles estão jogando um jogo lá e aí eles falam no jogo, tipo, acender pra próxima fase. Enfim, eu tô pensando nisso, mas não deixa de ser isso mesmo, sabe? Cada livro que eu li, ele ia me ajudando a ascender para uma próxima fase. Então eu acho que nesse sentido eles me ajudaram a, né, ir moldando o que eu sou. A número 5 é uma que eu já vou ter que mencionar de novo, né? Já falei aqui, vai ser muito falado, que que livro que você lê quando você quer se sentir confortável, quando você, né, precisa daquele livro para se sentir feliz, sei lá, confortável e tal, e a resposta é Harry Potter. Eu acho que de longe é o livro, né, são os livros, né, que eu mais reli. Eu devo ter relido, acho que o que eu menos reli, eu reli acho que 3 vezes. O que eu menos reli, que acho que foi o Cálice de Fogo. E enfim, é o livro que me deixa à vontade. Toda vez que eu revisito o mundo, eu sinto muita alegria, sabe? Então eu lembro muito da fase que eu li a primeira vez e, sei lá, acho significados novos. Então pra mim é uma história que tem muito significado e é muito confortável, assim, quando eu preciso ficar alegre, etc. Quando eu preciso ter esse sentimento, sentir esse sentimento bom, é sempre bom voltar pro mundo de Harry. A pergunta número 6 é: quem te influenciou ou te ensinou a ser leitor? E essa daqui eu acho que é muito fácil. Eu acho que basicamente foi a minha mãe, a maior influenciadora, né? Porque ela era aquela que incentivava, mesmo ela não comprando livros, na época que eu era criança, né, gente, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de comprar livro. Então realmente a gente ia na biblioteca, ela sempre levava eu e as minhas irmãs, toda semana a gente ia na biblioteca pegar livros novos e devolver. E assim, um pouquinho, né, uma pequena porcentagem aí também disso foi da escola também, que eu estudei o ensino fundamental, porque a gente também toda semana ia pra biblioteca da escola e pegava livros lá pra ler e tal. Os professores, eles, principalmente do ensino fundamental do primário, né, que a gente falava, eles estimulavam muito as crianças a lerem. Então eu acho que isso também teve uma grande influência, mas a pessoa que mais me influenciou em, né, gostar de leituras e tal foi realmente a minha mãe. Muito obrigada, mãe, por isso. E a número 7 é: descreva a sua sala de leitura dos sonhos. Então, a minha sala de leitura dos sonhos teria uma poltrona daquelas, né, mega confortáveis e clássicas, né, que as pessoas sentam para ler. Com certeza teria uma dessas. Teria, sei lá, alguma mesinha, alguma prateleira, sei lá, em volta, onde eu pudesse colocar um cafezinho, um chocolatinho, alguma coisa. E com certeza meus gatos estariam lá. E acho que é isso, basicamente, gente. Eu não sou uma pessoa muito, assim, ambiciosa pro negócio de leitura. Teriam que ter meus livros lá, né, prateleiras com os livros. Acho que seria isso, basicamente. Gatinhos, poltrona, cafezinho e livros. E, gente, a última pergunta é: qual o livro que mudou como você viu o mundo? Então, essa daqui eu acho que eu vou ter que repetir. Vocês já vão saber o que eu vou falar, que vai ser Harry Potter. Eu acho que esse livro, cara, ele... Como eu já disse, eu tenho vários livros que eu considero divisores, né, de fases aí da minha vida. E Harry é um livro, assim, que eu acho que foi um dos que mais significou. Porque eu li ele, assim, quando eu tava, acho que deixando de ser adolescente e começando a ser adulta. Eu não era criança mais, né, essa época. Só que, assim, aquele sentimento de, assim, não se encaixar em lugar nenhum, de não pertencer, de não, sabe, de não ser, assim, valorizada por ninguém ao meu redor, era muito grande naquela época. E quando eu li Harry Potter, eu estava começando a fazer faculdade. Eu tava no cursinho e eu comecei a fazer faculdade. E foi quando, sei lá, os meus horizontes começaram a se expandir mais, sabe? Eu comecei a conhecer
pessoas que eram extremamente parecidas comigo, o que não aconteceu antes na minha vida, porque enquanto eu tava no ensino fundamental e médio, as pessoas eram extremamente diferentes de mim. Eu era praticamente a única nerd, assim, da sala, e então eu não tinha muito com quem dividir os meus gostos, sabe? Em casa também, as minhas irmãs, minha mãe e meu pai, eles eram muito diferentes da minha personalidade. Então, todas as coisas que eu achava interessante, que eu queria discutir, etc., não eram as coisas que eles curtiam. Então, era muito difícil pra mim, sabe, me sentir pertencendo a algum lugar. E, sei lá, eu me sentia meio menosprezada mesmo, né? Nossa, será que tudo que eu gosto não tem importância, sabe? Ficava com aquelas encanações de adolescente mesmo. E aí, quando eu entrei pra faculdade, né, eu tinha começado a ler Harry nessa época, e aí eu comecei a conhecer pessoas, né, que eram muito parecidas comigo, que a gente tinha gostos iguais, que a gente conseguia, né, discutir coisas que ambos achavam relevantes. Então foi uma fase assim que assim, esse livro marcou muito, sabe? Foi uma época muito feliz da minha vida, e o que deu início a isso foi a leitura, eu acho, de Harry, sabe? Toda vez que eu lia, e aliás até hoje é a minha leitura confortável, justamente porque eu lembro muito dessa fase boa, sabe? De descoberta, de não me sentir sozinha, de toda vez que eu precisasse ver que eu não precisava de ninguém, que eu só precisava de mim mesmo, né, da minha força e tal, eu lia Harry Potter. E foi até engraçado porque esses dias agora, não faz muito tempo, eu tava revisitando uns vídeos antigos e tal, e depois que eu tinha lido, e aí eu já tava relendo, né, algumas vezes, eu fiz um vídeo que eu falava: nossa, eu gosto muito de Harry porque toda vez que eu estou me sentindo sozinha e não sei o que, e eu volto pra esse mundo, eu não me sinto mais, sabe? Eu falava mais ou menos isso no vídeo. Eu achei muito legal porque é uma coisa que eu sinto até hoje, por mais que eu já tenha passado várias fases na minha vida, já tenha, sei lá, evoluído em vários setores, o sentimento é sempre o mesmo, sabe? Quando eu releio. Então, com certeza, esse é um dos livros, um livro que me moldou, sabe? Tipo, um livro que fez eu mudar, né, o jeito que eu via o mundo. E é isso então, gente, acho que por hoje é só. Obviamente o vídeo ficou maior, porque toda vez que eu faço tag, né, eu me empolgo. Mas é isso então, um beijão pra vocês, até a próxima semana. Beijo, até!